tocamos o céu quando nós nos rendemos. Nós cantamos aqui que nós encontramos a vida quando nós nos entregamos a Cristo. Nós cantamos a Ele que nós entregamos o nosso coração a Ele. Será que hoje você pode entregar tudo aquilo que você tem para Ele e falar: Senhor, eu quero que o céu hoje toque a terra. E eu vou tocar o céu porque eu me entrego a Ti. Eu queria que você começasse a se entregar agora. Começa a exaltar quem Ele é. Começa a falar que Ele é santo. Começa a exaltar o nome de Jesus e comece a se entregar a Ele. Porque os céus tocam a terra quando você começa a adorar a Cristo, quando você começa a se entregar a Ele. Então comece a adorá-lo com as suas próprias palavras, com as suas próprias canções. E começa a adorar o nome dEle agora nesse momento. Começa a declarar que Ele é santo, que não há nenhum como Ele, que o nome dEle é o nome que está acima de todo nome. Senhor, nós te entregamos quem nós somos hoje, Pai. Nós te entregamos os nossos corações, nós te entregamos tudo que somos, Pai. Tudo é Teu. Começa a tomar cada parte de quem nós somos. Só Tu és santo, Pai. Não há nenhum outro como Tu. O Teu nome é o nome que está acima de todo nome. E nós te honramos e nós te adoramos nesse momento. Comece a cantar isso a Ele agora. Comece a ser intencional. Comece a se entregar a Ele agora nesse momento. Começa a derramar o Teu poder aqui nessa noite. Flui como um rio, Espírito Santo. Começa a mexer aquilo que está parado, Pai. Começa a tirar as coisas de lugar, Pai. Começa a nos transformar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem, Espírito Santo, nos mostra quem o Senhor é. Não há outro como Tu, Pai. Mostre-nos quem Tu és, Senhor. Vem, Espírito Santo, como nunca antes, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom, nós te amamos. Eu queria que você começasse a orar aí agora no seu lugar e você começasse a pedir que o Espírito Santo começasse, ele já está aqui, mas que ele começasse a fazer um trabalho em você, porque ele é um cara muito educado. Então começa a pedir a ele que transforme as coisas dentro de você. Começa a falar para ele: Senhor, eu preciso ser transformado. Se preciso, quebra-me, Senhor, mas me transforma, não me deixe ficar como eu estou. Então começa a orar aí no seu lugar e começa a clamar pela presença dEle, clamar mais por quem Ele é, que o céu hoje possa descer aqui nesse lugar, que o céu possa te acompanhar, sair daquela porta, porque você está se entregando, porque você está sendo um lugar aberto para que o Espírito Santo possa trabalhar através da sua vida. Então começa a clamar pela presença dEle. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos mostrar quem o Senhor é, que o Senhor venha, Pai, mostrar os Teus caminhos para nós, Senhor. Começa a trabalhar dentro de nós, Pai, até que não haja nenhum espaço entre o céu e a terra, Pai. Pai, começa a trabalhar em nós, Pai. Que hoje nós que estamos parados em algum lugar da nossa vida, que nós possamos começar a nos mover, Senhor. E que o Senhor realmente tenha um lugar nas nossas vidas, que não seja mais da boca para fora, mas que o Senhor realmente habite em nós. Que o Senhor venha transformar quem nós somos, para que nós possamos levar quem Tu és para o próximo, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer essa noite, Pai. Nós estamos disponíveis para fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer. Então toma o Teu lugar essa noite e fala conosco, Espírito Santo. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e porque o Senhor já começou a fazer a boa obra
Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e o Senhor vai terminar aquilo que o Senhor começou. Nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom. Será que você pode agradecer a Ele aplaudindo esse nome que é sobre todo nome? Nós te amamos, Senhor. Amém, amém. Boa noite, família KJ. De novo, porque foi fraco e só tem jovem cheio do vigor de Deus aqui nessa noite. Então, boa noite, família KJ. Melhorou, pode se assentar, pode ficar à vontade. É muito bom ter você aqui com a gente. Antes de continuar, bem-vindo você aí de casa também. Mas antes de continuar, eu queria pedir gentilmente para o pessoal que está atrás da mesa de som que viesse um pouquinho mais para frente. Nosso limite é ali da mesa de som para frente, porque a gente quer que você esteja mais perto, que você possa participar junto com a gente. Então eu queria pedir, por gentileza, você que está atrás da mesa de som, que pudesse vir para cá e ficar mais pertinho da gente. Tem bastante lugar para cá, tem bastante lugar para cá também, então fica à vontade. Como eu falei, é muito bom ter você aqui. A gente adora estar aqui todo sábado com essa nossa família que é incrível e também com os nossos visitantes. Então eu queria que você que está nos visitando pela primeira vez ou pela segunda pudesse fazer um sinal assim. Tem alguém que está visitando a gente? Sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui conosco. No final, não saia correndo, a gente quer te conhecer, a gente quer conversar e criar relações. Se você que está assistindo a gente aí também é visitante, coloca aí no chat que a gente está vendo, ou então manda um oi lá no nosso Instagram, @kj.koinoniajovem, e não deixe de participar. Eu queria saber quem aqui faz parte de um PG. Alguém aqui faz parte de um PG? Se você não sabe o que é um PG, PG é o nosso pequeno grupo, é onde a igreja é grande, fica pequena e a gente pode se ajudar, a gente pode estar ali apoiando o nosso irmão que está passando por uma dificuldade, a gente pode ser edificado pelos testemunhos que são gerados no PG e a gente também pode celebrar juntos as conquistas que todos nós estamos tendo. Então não deixe de participar. Se você ainda não tem um PG, você pode estar falando com a gente ou pode estar mandando lá no nosso Instagram também, que a gente te ajuda. E dando continuidade a esse momento de adoração, nós entendemos que a nossa vida é uma vida de adoração. E nesse momento é um momento de nós expressarmos a nossa generosidade e sermos mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então, vai aparecer as nossas contas para você que está assistindo aqui embaixo, para você que está aqui, tem aqui na tela e tem um QR Code aí também na sua cadeira e tem um voluntário super gente boa ali que está com a salva. Se você quiser fazer em espécie, é só levantar a mão que ele vai estar indo em direção a você. Tudo isso para que você possa fazer na melhor forma possível, do jeito que você se sentir mais confortável. Mas o mais importante é que o seu coração esteja com alegria e com gratidão nesse momento. Eu queria orar pela sua vida. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor não tem deixado nada faltar, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é a nossa provisão. Nós te pedimos que o Senhor seja a provisão para aqueles que hoje não têm o que ofertar e que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, que o Senhor possa estar, Pai, abrindo vagas em concursos, que o Senhor possa estar abrindo vagas em universidades e que nós possamos ser prósperos, Pai, para que nós possamos levar o Teu reino adiante. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor nunca deixa de cuidar da gente. Em nome de Jesus, amém. Eu queria saber se quem aí está sabendo do nosso acampamento. Gente, o acampamento vai ser incrível, serão momentos extraordinários e Deus tem muito para falar com você no nosso acampamento. Se você não fez a inscrição no primeiro lote, infelizmente você perdeu uma grande oportunidade. Mas fica tranquilo que o segundo lote está aí. Então corre para não ficar sem vaga, porque quando acabar, já era. E você não pode ficar de fora daquilo que o Senhor vai fazer. E essa noite vai ter uma pessoa muito legal trazendo a palavra para a gente. Todas as vezes que ela prega, o Senhor fala comigo cabulosamente. E eu queria que você estivesse hoje com o seu coração aberto e que o seu coração possa ser um terreno fértil para a palavra que o Senhor trouxe hoje através da Patrícia. Chega aí, Paty. Queria que você ficasse em pé por um momento, estendesse suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da Patrícia. Estenda suas mãos para cá. Senhor,
Nós te agradecemos pela vida da Patrícia, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor já falou com ela. E nós pedimos que o Senhor a use essa noite, Pai. Que ela possa abençoar a nossa vida através daquilo que o Senhor já falou com ela. E que a tua palavra encontre um terreno fértil nos nossos corações, Pai. Muito obrigado pela vida da tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Arrasa. Obrigada. Boa noite, Koinonia Jovem. Obrigada aí, Lucas, por colocar essa mesa aqui pra mim, viu? Deus te abençoe. Meu amigo. Gente, eu vou falar bem rapidinho hoje, porque tem muita coisa para falar, que eu fui escrevendo e eu fui me empolgando, sabe? Aí eu falei, hoje eu vou ter que dar uma corridinha. E uma coisa importante aqui, ó, a Ana falou sobre a importância de você pertencer a um pequeno grupo. Na mensagem a gente vai falar um pouco sobre pertencer a uma igreja local, mas eu queria dar um testemunho aqui, que essa semana eu convidei meu pequeno grupo para vir. Amigos, acho que tá 100% do meu pequeno grupo aqui, hein? Não tem muita gente, então faz fácil de alcançar 100%. Mas eu falei, gente, ora por mim que eu vou pregar sábado. E eu tô meio, não tô querendo muito, assim, tô meio, sei lá, não sei não. Sabe? Porque tem dia que a gente tá meio triste, assim, né? E foram sequências de acontecimentos nas últimas semanas que eu, toda hora acontece alguma coisa pra eu ficar triste de novo. E aí eu tava meio desmotivada. E mesmo assim, Deus, na sua imensa graça e misericórdia, me trouxe uma mensagem. E aí eu vou lendo vários livros. Sempre que eu tô estudando, eu vou lendo vários livros. Aí eu fico, essas coisas não tem sentido nenhum. O livro não tá dizendo nada com o outro livro, não tá fazendo sentido nenhum. Aí na hora que eu vou sentar para escrever, dá tudo certo. E essa mensagem tem falado muito comigo, algo que o Senhor tem falado há um tempo já comigo. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 12. Nós iremos ler do 12 ao 27. Você que está em casa também é muito bem-vindo. E se você está me assistindo depois do ao vivo, eu espero que você fique até o final. Não fecha a Bíblia não, hein, gente? Não fecha não, que a gente vai estar voltando nos versículos hoje. A minha versão é a NVI, então se vocês quiserem acompanhar na mesma versão, fica aí a dica. Eu gosto muito da NVI para ler meus devocionais todos os dias, eu acho ela muito, muito simples de entender. Vamos lá. A partir do versículo 12, 1 Coríntios 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpos de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém.
Senhor, venha falar conosco nessa noite. Eu te agradeço porque a sua palavra por si só é poderosíssima. Então, com toda a humildade, eu venho te pedir, use a minha vida e que os nossos corações possam ser terras férteis. E que a tua palavra possa cair e germinar e dar muitos e muitos frutos. Eu estava pensando, na hora que eu estava falando assim, vou falar sobre esse texto e tal, eu pensei, esse povo dos jovens está precisando de comer arroz e feijão, estão bebendo muito leite. Né? Vamos mastigar aí, vamos entrar no contexto da carta aos Coríntios, vamos estudar. E eu estou na EBD também, meu EBD que eu estou fazendo é carta de Paulo. Aí eu falei, vou aproveitar que eu estou na EBD e vou pegar ali o conteúdo da EBD. Viu? As inscrições da EBD estão abertas, então venha estudar a Bíblia de Deus, está na hora da gente comer arroz e feijão, chega de beber leite. Viu? Coinonia jovem. Fica o recado aí do Senhor para você. Calma, Lucas. Calma, cara. Você está me desconcentrando. Vamos lá. O contexto da carta aos Coríntios. Essa revisão, sempre que a gente for estudar algum texto muito longo, uma carta muito longa, é sempre bom dar uma revisada para a gente entender um pouco melhor do contexto ali da época, por que, nesse caso, Paulo estava escrevendo essa carta a essa igreja. E a Bíblia é um livro muito antigo. Ele é atual, mas ele foi escrito há muito tempo atrás, por vários autores diferentes, inspirados pelo Espírito Santo. Mas nós somos seres humanos, e muitas vezes a cultura da época mexe muito com a forma como a gente escreve, como a gente pensa, e a gente, como filhos de Deus, filhos do reino, nós temos que ser contra a cultura e implantar o reino de Deus na terra. Mas isso não diz que a gente não é influenciado, nós somos muito influenciados pelo o meio em que a gente vive. Então, vamos lá. Acredita-se que essa não foi a primeira carta, tá? Aos Coríntios, foi a segunda, e que tem 4 cartas e 2 se perderam. Então, a cidade de Corinto, ela era uma cidade, portuária. Então, ela ficava ela ficava bem na costa, assim, da Grécia, né, na região ali da Grécia, ficava bem na costa, então passava muita gente por ali. Então, o comércio era muito grande, e é uma coisa muito importante também, é que a cidade, ela era muito movimentada e possuía 2 templos muito importantes. Um que era venerando ao deus grego Apolo, o deus da música, da poesia e da beleza, e o da deusa Afrodite, deusa do amor e da sexualidade. Então, a cidade era conhecida por tudo que lembrava depravação, devassidade e dissolução. Então, quando implantam a igreja em Corinto, você imagina as pessoas que se converteram. E eu não sei se vocês já estudaram a mitologia grega. Gente, era uma loucura. Assim, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de mitologia grega. Percy Jackson aqui, quem lembra? Então, eu gosto muito de estudar mitologia grega. Mas era uma loucura, assim, sabe? O pessoal nesse templo de Afrodite, cara, era prostituição adoidado, assim, sabe? O pessoal ia e endeusava muito a sexualidade, falava muito sobre o amor. É o que, acho que hoje a gente chama de amor livre, poliamor, mas isso aí, gente, já é antigo, viu? Então, você imagina os crentes daquela igreja. Por isso que deu tanto trabalho para Paulo discipular essa igreja. Então, o objetivo da carta aos 1 Coríntios, seria, então, eu coloquei aqui 4 objetivos. Apaziguar o espírito de contenda. Então, o pessoal estava muito assim, não estava nada com ironia. Eles estavam bem assim, cada um no seu canto, ninguém queria estar em comunhão. Esse aqui é o espírito de contenda. Porque eu acho o espírito de contenda é uma frase, um jargão muito gospel, muito evangélico. Então, para quem é novo na fé, fica aí a explicação. O segundo objetivo era sobre como deve ser o comportamento moral do cristão. Então, eles vinham de uma cultura em que, endeusava muito a sexualidade, assim, as pessoas tinham algumas práticas que não tinham muito a ver, principalmente de imoralidade sexual. Então, Paulo vem falar muito sobre isso na carta, sobre como deve ser o comportamento moral do cristão. Terceiro, corrigir o mau uso dos dons espirituais. Então, assim como é hoje ainda, e a palavra de Deus diz que o Espírito distribui os dons como lhe apraz. Então, na época, o Espírito Santo tinha distribuído os dons
E aí alguns irmãos estavam achando que eram melhores que outros. Hoje em dia ainda tem isso, né? Tem gente que ainda gosta, tipo assim, de andar com gente da profecia. Tem gente que eu, particularmente, gosto muito do meu dom, que é o de discernimento. Então, assim, até hoje a gente ainda inspira muito em alguns dons, e é nessa mesma carta que o apóstolo Paulo vai falar, mas sobre todos busquem o amor, que é o maior dos dons. Então, e o quarto objetivo é esclarecer dúvidas sobre a ressurreição de Cristo. Então, o objetivo da carta era orientar sobre comportamentos dos novos cristãos da igreja de Corinto, mostrar a importância da unidade e orientar sobre os dons, e a base para resolver todos esses problemas é o amor. Então, percebe-se que ao ter uma nova natureza, um novo coração, é evidente que nós mudamos a maneira de nos comportar. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a forma como a gente serve. Porque servir é um comportamento, né? Tudo é comportamento. E servir é uma forma de comportamento, e esse comportamento ele só pode ser... Assim, é importante que ele seja movido pelo amor. Ele não só pode ser movido pelo amor, mas é principalmente que ele seja movido pelo amor. E é isso que a gente tem falado. O texto aqui, esse texto específico que a gente leu, ele é muito usado para falar em comunhão, e eu acredito que sim, a priori. Se você olha o texto, você fala, isso aqui é sobre comunhão, né? A gente precisa uns dos outros. E eu convido vocês, Koinonia Jovem, a ler entre as entrelinhas. Porque massa de Paulo era muito inteligente, né? Eu gosto de gente inteligente, que a pessoa está falando uma coisa. Aí você fica com aquilo na cabeça. Você fala, não, mas eu acho que essa pessoa estava querendo dizer outra coisa. Jesus fazia muito isso com a gente. Faz ainda, né? Com a gente ainda. Jesus está falando, você fala, preto e branco é assim. Aí quando você entra assim, ó, no meio do preto e do branco, você vê que existe uma infinidade de cores. E isso é muito, muito legal. Eu gosto muito disso na Bíblia também. Acredito que por isso, assim, que a palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Que existem muitas coisas para se ler entre as entrelinhas. Isso é muito lindo. Então, vamos lá. Então, um pouco antes dos versículos, Paulo já vinha alertando sobre o mau uso desses dons espirituais e o que a igreja de Corinto está fazendo. Então, no versículo 12, ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, está falando ali, você olha, unidade, né? Então, existe unidade na diversidade. Isso é legal, eu acho isso bonito, assim, que a gente é diferente, mesmo assim nós conseguimos ser um só corpo em Cristo Jesus. Então, um corpo possui muitos membros e cada um tem a sua respectiva função. O texto que lemos... beleza. Você... Esquece tudo que eu falei. Eu repeti o que eu li, o que eu já tinha falado. Então, vamos lá. Você foi criado para servir. Porque se você é parte do corpo, o corpo está fazendo um serviço, né? Eu não sei, o pessoal da medicina deve saber, mas, tipo assim, o coração bombeia o sangue para todo o corpo, né? Os pulmões são responsáveis pela respiração. Uma coisa interessante, olha, eu sei um pouco da anatomia do canto só, gente. Aqui, ó, fica um músculo que é o diafragma, e a gente usa muito ele para respiração. Então, é muito engraçado que quando você não tem o costume de cantar, você não utiliza tanto o diafragma, você utiliza muito pouco. Porque você não fica segurando a sua respiração, só se você for um nadador, enfim. Então, tem vários exercícios que influenciam essa musculatura aqui, né, que a gente chama de respiração diafragmática. Então, olha isso, tem um músculo dentro do seu corpo que ele ajuda muito na hora de cantar, de segurar o fôlego. Sim, não é? Isso é uma coisa bem específica, ajuda para outras coisas, claramente, mas eu estou só dando um exemplo. Pessoal da medicina aí, me desculpa, psicologia. Então, ele é uma musculatura que ajuda você a cantar melhor. Isso é interessante, né? Assim, uma coisa bem específica ali, que uma parte do corpo faz. Então, já dando um spoiler, existem coisas muito específicas que você vai fazer no corpo. Porque às vezes você vai falar...
mas eu não sirvo não. Mas é isso aí mesmo. É bem na especificidade mesmo que Deus está nos chamando. E Deus, assim, como nós fomos criados para servir, eu achei bonito isso que eu li no livro do Uma Vida com Propósitos, que foi assim, que nós fomos criados para adicionar vida na terra, e não apenas para tirar. Eu acho isso legal, que aí o Criador, Ele nos chama para criar junto. Ele nos convida a adicionar vida na terra, e não apenas usufruir. Então, Deus quer que a gente dê algo de volta. Deus nos chama para que a gente esteja servindo. Sabe, isso dá um significado. Servir dá um significado para a nossa vida. E como é bom ter um Deus que dá significado para a nossa vida. Nós não estamos aqui pelo acaso. Nós não estamos aqui só porque aconteceu um ato conjugal e nossa mãe engravidou. Porque alguns de nós somos planejados. Outros não. E acontece muito, gente. Mas nós não estamos aqui por acaso. E é muito bom ter um Deus, de novo, vou repetir, que dá significado à nossa vida. Nossa vida tem um significado. Então, a gente aprendeu com as outras pregações, repetindo, que se não temos amor em servir, mas mesmo assim, algum desejo em servir as pessoas, a gente não está servindo por causa do outro, por causa da necessidade do outro. É mais por uma necessidade, talvez, nossa. Até coloquei aqui um status de servo. Porque às vezes tem, Tipo assim, nossa, essa pessoa está aparecendo muito, eu gosto... Tem uma música que eu tinha quando eu era criança, que ela falava assim, eu quero aparecer. Aí, às vezes, você está com esse... Se você não serve com amor, você fica só uma música. Eu quero aparecer. Entendeu? Pode ser. Não estou falando que mas pode ser que seja. Então, achei... Isso é legal também, que Deus chama todos os membros da família dele de ministros. Porque quem é muito velho de igreja, como eu, velho... a gente fala, ministro de louvor, que o pastor é um ministro da palavra de Deus, sabe? Como se ministros fossem pessoas, assim, muito propósitos, muito inalcançáveis, sabe? Muito assim, nossa, mas Deus desceu aqui na terra de novo, falou para essa pessoa, você vai ser um ministro? Entende? Parece, mas não é verdade, viu? Deus chama a todas as pessoas da família dele de ministros do Evangelho. E o Evangelho é vida nova. O Evangelho é Cristo vindo, morrendo por nós e dando uma nova esperança. Nós somos ministros desse Evangelho. Como nós somos ministros, então, cada um de nós tem uma função. Não existem partes menores no corpo. Então, 1 Coríntios 12, verso 14. Eu falei que a gente ia continuar, gente. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Eu achei bonito. Eu pensei nisso só depois. Eu devia ter pedido para o Didó fazer um slide bem bonito, mas aí eu pensei nisso. Era tarde demais. Mas eu achei bonito uma equação aqui que eu fiz. Eu estava lendo. Eu achei legal. Que é a diversidade do corpo é igual a beleza mais a sobrevivência. Então, a gente ser diverso, cada um tem sua habilidade, o seu dom, é o que traz beleza e o que traz sobrevivência. E um corpo humano necessita que todos os seus membros estejam funcionando para se sentir bem. Interessante isso, quando a gente tem uma dor de dente, gente, para mim, eu não sei vocês, assim, eu aguento um dia com cólica. Eu fico deitada, fico. Mas me dá uma dor de dente, sabe? Eu
eu fico o tempo inteiro, assim, com essa dor, assim, pensando nessa dor. Se meu dente começa a doer, eu ligo no próximo dia pro dentista, eu vou no dentista. Eu não gosto de sentir dor de dente, eu vou no dentista de 6 em 6 meses. Sabe, eu faço a minha escovação, meu dentista sempre me elogia a minha escovação, porque eu não gosto de sentir dor de dente. Sabe, eu fico pensando, cara, quando um membro está disfuncional, a gente não sobrevive, sabe? A gente não consegue. Sobrevive assim, dependendo do membro exato, a gente não consegue sobreviver, né? Mas, assim, é uma coisinha tão pequenininha, eu fico pensando, gente, um dentinho assim me incomoda tanto, sabe? Tipo, tira a beleza que eu vejo no meu, tipo assim, em viver, sabe? E aí, coloquei aqui, o nosso serviço é essencial para que todos os membros funcionem e se sintam bem. Então, pode ser que alguém não esteja se sentindo bem, porque você não está servindo. Eu não falo isso aqui na igreja, porque tudo bem, Jesus mesmo disse que poucos são os trabalhadores. Mas servir no contexto que a gente está, sabe, na nossa família, sabe, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Não sei com que vocês trabalham, mas em alguns trabalhos que existem por aí, existem várias etapas, né, do trabalho ser feito. Então, vamos pensar aqui no McDonald's. Ah, já sei, vou contar uma história que eu fui no Meets esses dias. E aí a pessoa que do caixa, ela não fez o trabalho dela direito. Ela sumiu a comanda. Então eu fiquei 1h30 esperando a minha comida e minha comida não veio. Era culpa do pessoal da cozinha? Não era. Era culpa do gerente? Não era. Era culpa da pessoa que me recepcionou e perdeu minha comanda. Então, assim, olha só, o produto final, que era eu com o bucho cheio, não aconteceu, não me senti bem, porque um membro nesse processo falhou. Então, pode ser que dentro da sua casa você não esteja fazendo algo, você está vendo que tem alguma coisa acontecendo e você não fala nada. E tem alguém que não está se sentindo bem por causa do seu silêncio. Porque eu, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas, que eu vejo as coisas diferente, eu vejo o mundo de uma forma diferente. Então, eu percebo quando alguém está sofrendo. Sabe, meu pai é assim também. Então, a gente percebe quando uma pessoa está sofrendo. E o que a gente tem que fazer? A forma de servir, muitas vezes, é conversar, é falar. Sabe, nossa, isso está acontecendo, por que você está assim? Você está tão distante, sabe? Você não precisa fazer muito, sabe, gente? Servir, você não precisa fazer igual eu vim aqui pregar. Você pode fazer um ato tão simples, que às vezes você vê sua mãe e fala, mãe, tá tudo bem, tá meio triste essa semana, sabe? Olha que papel especial. Então, voltando aqui, os membros são muitos, porque há muitas funções. Então, e essa diversidade não perturba a unidade e nem perturba o seu propósito, o propósito do corpo. Muito pelo contrário, na nossa diferença, conseguimos alcançar coisas ainda maiores quando estamos juntos. E eu acho que a parte mais importante que eu queria que vocês levassem de hoje é essa parte que eu vou começar agora. E eu daria o meu nome da minha pregação assim, né? Sirva como Deus te fez, seja autêntico ou autêntica. Foi o que eu falei para vocês, né? Deus tem falado muito isso comigo, em ser quem eu sou, sabe? Em não guardar para mim a minha singularidade e a minha individualidade, né? E aí eu falei, olha, como eu não vou guardar para mim, eu até conversei isso com o pastor Didó, que eu falei, como eu não vou guardar para mim, eu vou expandir a minha criatividade. Então, eu estou me arrumando intencionalmente de uma forma mais criativa. Então, se eu vejo, eu sempre monto minha roupa
um dia antes, né, à noite que eu vou trabalhar, porque eu quero ser mais criativa. Eu olho minha paleta, o círculo cromático, eu pesquiso, eu pergunto para Carol é minha cunhada, gente, que ela é formada em moda, ela é personal stylist. Quem quiser fazer uma consultoria com ela, é só me falar que eu passo o contato. Não, tô falando sério, não é porque a pessoa é porque é importante você conhecer a si mesma, a forma, né? Porque a forma como você se veste é uma forma que você se mostra para as pessoas. Isso é muito importante. E aí eu falei, eu vou me mostrar de uma forma mais criativa, porque eu sou muito criativa. E Deus tem falado muito isso comigo, de seja você, sabe? De seja quem você é, sabe? Então, porque cada um de nós tem um lugar e importa no reino de Deus. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, só para a gente entender, que o reino de Deus, ele foi instituído quando Jesus veio, morre por nós, ele nos faz seus discípulos. Então, a forma como nós vivemos é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é um reino de amor, de paz, de justiça, de bondade. Então, é a forma como a gente vai exercer o nosso serviço no reino de Deus. Beleza. Então, fecha parênteses. Cada um de nós tem o seu lugar e importa no reino de Deus. E você só pode ser você. Isso é legal. Porque assim, eu não sei, né? Se vocês têm isso também, que aqui na igreja, muita gente me conhece há muito tempo e conhece muito a minha mãe. Eu mostro, você é a cara da sua mãe. Mas eu não quero ser minha mãe, eu quero ser eu. Não que ser minha mãe é uma coisa ruim. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Mas, sabe, tipo, Deus nos fez com uma singularidade. Sabe, e Ele quer que você seja essa pessoa, sabe, que Ele te fez, que você não fique por trás daquilo de quem seus pais foram, ou se você não teve, né, do seu passado, sabe, Ele não quer que você esteja preso àquilo que você foi, sabe, mas a quem você é hoje. Deus quer te usar da forma que você é hoje, sabe, autêntico. Sabe? E use a sua singularidade para servir a sua família, a sua igreja, aos seus colegas, aos seus amigos. Sabe? Todas as nossas habilidades, elas vêm de Deus. Tem habilidade que a gente desenvolve, né? Ao longo da nossa vida. Muitas habilidades a gente desenvolve ao longo da nossa vida, eu acredito assim. Algumas parece que a gente nasceu. Engraçado, parece que a gente nasceu já com algumas coisas, né? Dentro da gente. Isso é interessante. Mas tem habilidades também que você fala, poxa, queria tanto ter. O próprio apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios que se você tem um dom que você acha legal, peça para o Espírito Santo, que ele vai te dar. Ou não, né? Que o Espírito Santo faz o que ele quiser. Então, existem dons e habilidades que a gente pode desenvolver, né? Deixa eu ver uma habilidade de tocar. Eu sou muito ruim, eu não gosto muito de treinar, mas eu estou tentando. Então, eu estou tentando desenvolver a habilidade de tocar, porque eu sei que vai me ajudar. Tocar é difícil, gente. Tem gente que parece que é fora da curva, assim, a pessoa pega rapidinho, assim, e toca as coisas. Para mim é difícil. Gente, para mim estudar música é uma coisa difícil. Eu estudo muito, mas é muito mesmo, porque eu não sou boa, não. Então, é uma habilidade que a gente está desenvolvendo, eu, no caso, estou desenvolvendo todos os dias, estou estudando todos os dias. Então, a gente pode desenvolver nossa habilidade. E uma coisa importante é não se comparar com a habilidade dos outros, não se comparar com a forma como que o outro serve, com a forma que o outro é, e nem diminuir a outra pessoa pela forma como ela é, viu? Vamos ser pessoas singulares, autênticas e respeitar a autenticidade das outras pessoas. Nunca teve e nunca terá ninguém igual a nós. Nem mesmo se for o irmão gêmeo, porque o irmão gêmeo tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Tem um povo que é diferente, é irmão gêmeo. Às vezes eu acho que o pessoal faz de propósito, assim, tudo que o outro gosta, eu não vou gostar, só para não ficar igual. Não sei se faz, depois vocês me contam. Então, sua personalidade vai afetar como e onde você servirá e usará os seus dons espirituais. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Nessa hora, eu fiquei pensando. Eu juro que eu imaginei, tipo tudo olho, assim. Eu acho que no Monstros S.A. tem um monstro lá que é tudo de olho, assim. Se eu não estou feito uma memória falsa, eu fiquei imaginando uma coisa só de olho. É mesmo, é uma coisa estranha, uma coisa feia, coisa absurda. Então, essa diversidade, ela gera a unidade. Nós temos uma interdependência mútua entre todos os membros do corpo. Então, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Sua família precisa de você, você precisa da sua família. Se você não está servindo da forma como deveria, tem alguém sofrendo. E aí, uma frase de Rick Warren, que eu achei muito bonita. Como vitrais. Vocês sabem o que é um vitral? Alguém não sabe o que é vitral? Não sei se alguém não sabe o que é um vitral. Não? Enfim, vou explicar. Vitral, quando a gente vai lá na catedral, quando a gente olha para o céu assim, em cima, né? Que a catedral, ela é só a cabeça da igreja, lá, né? Ali no plano, lá em Brasília, plano piloto. Quando você olha assim para cima, é tão bonito, assim, você vê os vitrais. Aquele ali é vitral, é um pedaço de vidro que você pinta, e como ela é de vidro, o sol vai mudando de posição, vai mudando de cor, então as cores também vão mudando, tá? Então, como vitrais, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus com intensidade e variedade. E também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou. Quando você serve de forma coerente com a personalidade que Deus lhe deu, sente-se realizado, satisfeito e produtivo. Então, olha que lindo. Quando a gente serve da forma como Deus nos criou, isso nos satisfaz. A gente fica feliz, que é bom, né? É bom trabalhar com o que a gente gosta. Às vezes, o dia é muito cansativo, você trabalha muito, mas no final do dia você fica feliz. Eu acho isso legal, assim, quando a gente serve mesmo, sabe? Então, ser autêntico e servir com amor é uma forma de mostrar a nossa vulnerabilidade. E ser vulnerável requer coragem. Eu acho que o próprio termo vulnerabilidade já gera uma coisa assim, né? Um estranhamento na gente. Mas olha que bonito. Deus trabalha na nossa fraqueza. E melhor ainda, Ele ama usar pessoas fracas. É tão bonito. Eu acho tão bonito isso. Eu li e falei, ai, que lindo. Deus ama usar pessoas fracas. Quando a gente está muito cheio de nós, Ele fala, volta, larga esse peso aí. Quando nós revelamos as nossas fraquezas para as outras pessoas, nossas emoções, frustrações, nós podemos nos deparar com a rejeição. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Quando você se abre, seus medos, sabe? Quando você fala, eu sou assim. E eu estou tentando servir a minha família, a minha igreja, os meus amigos da melhor forma como eu consigo. Isso nos traz primeiro passo para a liberdade. Então, quanto mais honestos nós somos, mais a graça de Deus nos alcança e mais nós podemos alcançar os outros com graça. E nós precisamos compreender a nossa fraqueza. Nós todos temos, todo mundo aqui tem fraqueza. Falha, imperfeição, e a gente precisa compreender isso, sabe? Nossa fraqueza não é um acidente. Deus colocou essa fraqueza em nós. Eu até coloquei só para a gente imaginar aqui, que uma hipótese, né? Cadê? Que é como se a gente estivesse aqui, correndo do lado, assim, tá? Nós, Jesus, assim, não sei se você já correu com alguém. Eu corro com o Lucas todo domingo. Aí a gente começa correndo juntos. Como eu estou mais acostumada a correr, tem hora que eu vou mais na frente. E é como se eu fosse nós, todos, e o Lucas é Deus, tá? Então a gente começa correndo juntos. Aí a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Aí a gente vai e corre. Sabe o que a nossa fraqueza faz?
faz o que eu faço por amor, porque eu tenho o Lucas. Eu volto. É isso que as nossas fraquezas fazem. É como se Deus lançasse assim, ó, uma cordinha aqui, igual aquelas crianças que estão no parque, né? Que fica com as cordinhas assim. Aí a criança vai, aí a mãe puxa. É isso que a nossa fraqueza faz. Puxa, para a gente voltar a estar ao lado de Jesus. E Deus não se limita por causa das nossas limitações. Quando nós somos fracos, nós assumimos isso, é ali que Deus trabalha em nós. Então, a gente estava cantando aqui, né? Que eu entrego o meu coração. O que eu posso dizer, o que eu posso fazer se não entregar o meu coração? Qual é a sua fraqueza? Porque entregar o nosso coração é entregar a nossa fraqueza. Eu vou repetir. Quando a gente não está servindo, tem alguém sofrendo. Se você está achando que você é muito fraco para servir, é você mesmo que Deus está querendo usar. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor trabalha. Veja as suas fraquezas como um troféu de graça. Se você deseja que Deus te abençoe e te use poderosamente, você precisa entender que sempre existirá uma fraqueza. E que Deus ama usar pessoas fracas. Eu não sei se vocês viram a música que eu pedi para a Ana colocar lá no Insta. Eu gosto muito daquela música. E aí, eu trouxe um pedaço do poema que ele lê antes do vídeo. Mas antes, vou ler esse último versículo, versículo 26 a 27. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é parte desse corpo. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Faz parte de ser vulnerável, mostrar essa fraqueza para os outros. Porque Deus quer trabalhar nessa sua fraqueza. Porque Deus quer que você sirva, talvez nessa sua fraqueza. Às vezes você está vendo uma coisa acontecendo na sua família, mas você é tímido, você não tem coragem de falar pai, mãe, irmão, irmã, avô, avó. Isso que está acontecendo porque você tem medo de como essa pessoa vai reagir. Mas é aí mesmo que Deus está querendo que você haja. É aí mesmo que Deus está querendo que você sirva. E o poema que tem antes é assim, vou falar para vocês. Todo ser humano nasce com a eternidade no coração e anseia realizar grandes coisas. Nasce com a sede por significado e propósito, mas nem sempre o significado é claro, nem sempre as respostas são certas, nem sempre entendemos os porquês. Queremos lutar na frente de batalhas, mas somos convocados a cantar de vitórias que nunca vimos e que não participamos. Queremos ser honrados por grandes feitos, mas somos convocados a cuidar de jardins desconhecidos. Queremos ser livres para viver a vida com o que sempre sonhamos, mas somos convocados a proteger um portão que parece ter sido esquecido. Quando eu ouço essa música, quando eu leio esse poema, eu fico pensando na Maria, aqui da igreja. Eu sei que a Maria existe porque eu sou a filha do pastor, então eu conheço a Maria desde que eu me entendo por gente. Mas ela coordena a equipe de limpeza.
A Maria nunca vai conhecer os países que os missionários que a nossa igreja, tipo assim, né? A forma como os missionários da nossa igreja conhecem. Talvez ela conheça, não estou dizendo que ela nunca vai conhecer. Mas, tipo assim, ela nunca vai conhecer da mesma forma. Porque tem missionários que vão, gente, que limpa pé de leproso, sabe? Não sei se um dia a Maria vai chegar a fazer isso, sabe? Porque cada um tem o seu lugar no reino. E ela está aqui todo dia, limpando. Eu amo a Maria, ela é uma pessoa maravilhosa de se conversar. O marido dela faz um churrasco. E ela está aqui todo dia limpando a igreja. Sabe, a Maria machucou e eu fiquei tão triste. Eu orei pela Maria todo dia que ela machucou o pé, estava esperando a cirurgia. Eu falei, gente, mas eu amo tanto a vida da Maria, ela limpa a igreja. Eu não sei qual é o desejo do coração dela. Às vezes ela estava que nem o Tiago Arraes aqui. Eu queria estar na frente da batalha, mas eu fui convocado a cuidar de um portão que parece ter sido esquecido. Que é muito simples, né? A gente vem aqui na igreja, tá tudo limpinho, bonitinho. Uma pessoa derruba uma água, e chama alguém para limpar. E tem alguém que limpa. E isso não é menor. Não mesmo, no reino de Deus, cada um de nós tem o seu lugar. E parece que a gente está sempre querendo o serviço do outro. Que a gente quer aparecer. E não. Deus está falando, sirva da forma que você é. Se você é uma pessoa como eu, que é maluca em limpeza, vai lá e limpa. Às vezes tá um sujo assim, eu mesma vou lá e limpo, sabe? Você tá servindo a sua igreja, mesmo que seja ali só por um instante. Ou a sua casa, né? Tá servindo a sua casa. Não deixa pro outro fazer isso, não, porque hoje não é meu dia. Use a sua fraqueza para servir. Você não falou? Vocês não estavam aqui cantando, dizendo que está entregando o coração para Deus? Tá aqui, eu ouvi vocês cantando agora há pouco. Eu entrego meu coração. Desce o céu aqui. Eu toco os céus, desce. Eu toco os céus quando eu me rendo a ti. Vocês não estavam se rendendo ao Senhor? Vamos servir com a nossa singularidade. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fica, mas eu não sou uma pessoa muito agradável de se conviver, eu também não sou, não. É verdade, né? Concordou? Eu não sou uma pessoa agradável de se conviver. Mas existe um lugar para você. É isso que você fala, isso não é bom, não. Isso aqui ninguém vai gostar, ninguém nem precisa disso aqui que essa é a minha fraqueza. E é exatamente ali, é exatamente isso. Eu não sei, cada um aí sabe da sua vida. Se você realmente está rendido, você não vai ter medo de se entregar. Mesmo assim, fala, Deus, usa nas minhas fraquezas. Seja eu indo lutar na frente da batalha, seja eu no portão que parece ter sido esquecido. Você tem um lugar. A sua vida tem um sentido. Sirva as pessoas, todas as pessoas, naquilo que só você tem. Se você, como eu, tem muito receio de ser autêntico, de servir as pessoas de forma autêntica, porque quando a gente é autêntico, a gente encontra a rejeição. Então, se você tem medo da rejeição, e eu sei que vocês têm, porque todo ser humano tem esse medo de ser rejeitado. Eu queria que vocês fizessem uma oração comigo, se vocês têm esse medo também, sabe, de se entregar, de falar, Espírito Santo, usa a minha singularidade, me ajuda a servir da forma como o Senhor me criou para servir.
Senhor, nós nos colocamos aos teus pés. Aqui essa noite a gente cantou tantas vezes que nós nos entregamos, mas às vezes é tão difícil caminhar ao seu lado. Senhor, que todas as vezes que a gente tente correr na sua frente, o Senhor possa nos puxar de volta. Senhor, eu coloco em suas mãos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Senhor, todas as vezes que a gente quis ser como os nossos pais, ou como a gente quis ser como tal líder ou outro líder, Senhor, que a pessoa que possa nos inspirar seja Jesus, seja você. Que a gente possa querer cada vez mais ser parecidos com aquilo que o Senhor é. Que a gente possa descobrir quem nós somos à luz daquilo que o Senhor é. Vem usar as nossas vidas como vitrais que refletem a sua luz e que mostram uma multiplicidade de cores. Senhor, venha de verdade, Espírito Santo, motivar os meus irmãos, as minhas irmãs e a mim, para que nós possamos servir a todos, a nossa família, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, que a gente possa servir a todos da forma como o Senhor nos criou, porque o Senhor não errou e o Senhor jogou fora o molde depois que nos criou. Existe algo lindo em nós, seja as nossas fraquezas, mas Senhor, venha nos usar, venha fazer com que o seu poder nos transforme, sabe, que o seu poder nos motive a usar da nossa fraqueza para servir. Senhor, que a gente possa entender que mesmo fracos, o Senhor ainda assim nos chama. Que a nossa entrega seja diária, que a nossa entrega seja verdadeira. Amém. Que tudo que você tenha sirva ao Senhor e sirva com alegria a Ele, porque quando você serve, o corpo todo é beneficiado, o corpo todo cresce, o reino expande e o amor de Deus é espalhado por onde quer que você esteja. Amém? Nós já estamos terminando. Que Deus abençoe sua vida. Quero dar só alguns avisos. Sexta-feira teremos oração, então venha participar. Está sendo um momento incrível, onde nós temos buscado mais a face de Deus, e Deus tem respondido, Deus tem se manifestado no nosso meio, e tem sido muito legal. Quem está vindo, está podendo ter um momento de intimidade a mais com o Senhor. Sábado que vem, nós vamos ter nosso último culto da série Livres e Confiantes pelo Serviço, ou pelo Servir, e nós vamos ter um pregador de fora.
cara que já atravessou vários países aí, ele vai estar falando com a gente. E a gente tem também uma surpresa na semana que vem. A gente vai falar de algo muito legal e se você quer saber o que é que a gente vai falar, a surpresa que eu tenho para vocês, você precisa vir sábado que vem. Se você não vir, você vai se arrepender, porque vai ser tipo saldão, assim, a gente vai falar e vai acabar, vai ser só isso. Então, se você não vier, já era, tá bom? Você que nos visitou nessa noite, muito obrigado por sua visita, que Deus te abençoe, volte sempre, esteja sempre conosco. Você que ainda não participa de um pequeno grupo, você pode me procurar, procurar a minha esposa e a gente vai fazer um esforço para te colocar em algum PG, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o corpo de Cristo sobre a face da terra. Se você faz parte desse corpo de Cristo, diga amém. Vai com Deus, mas vai. Amanhã nós temos EBD, culto às 11, 17 e 19. Venha celebrar o Senhor em família.